saúde, o aumento de doenças respiratórias em crianças. E a gente vai falar sobre esse assunto conversando com a médica pediatra Ariadne Godinho, que está aqui comigo. Seja muito bem-vinda, doutora. Obrigada, Lu. Bom dia. Bom dia a todos os nossos ouvintes. Doutora, está sendo muito comum mesmo o aumento desse tipo de doença em crianças nessa época do ano? Sim, esse período do ano, um período mais frio, um período que a mucosa do nariz fica mais ressecada, é mais comum, sim, ter esses quadros de infecções respiratórias. Quais as principais doenças quando a gente fala de infecção? Porque são várias, né? São muitas. A gente generaliza chamando de IVAs, infecções das vias aéreas superiores. Isso inclui otite, nasofaringite, nariz, rinites, alergias, tosses, até agravar um pouco o quadro, porque a gente conhece de bronquiolite. Mas aí a bronquiolite já passa para trato respiratório inferior. Sintomas, doutora, porque assim, devem ser muito parecidos os sintomas, né? Então, para identificar tem que ser um médico mesmo, né? Tem que ser um médico mesmo. As infecções de vias aéreas superiores, as IVAs, né, os resfriados comuns, eles se manifestam de forma muito parecida de uma para outra, como você mesma falou. Os sintomas mais comuns são tosse, coriza, uma coriza hialina, um catarrinho claro, tosse que piora à noite, né? Mas geralmente não tem desconforto respiratório. Mas a criança pode evoluir com febre e desconforto respiratório. Como é que eu sei que a criança está com desconforto respiratório? Quando ela precisa de ajuda para respirar. Como assim? Ela usa músculos que não deveriam ser utilizados para respirar. Então, tem o batimento da asa do nariz, usa a musculatura respiratória, então fica mais ofegante. Então, é um sinal de que a criança está podendo se agravar. Nesses casos mais leves, é possível medicar em casa, por exemplo, uma lavagem nasal, alguma coisa desse tipo? Sim. É possível e extremamente importante que a gente faça condução em domicílio, né? Então, a lavagem nasal é fundamental para a prevenção das infecções de vias aéreas superiores, porque são infecções, na maioria dos casos, virais. As crianças do recém-nascido até mais ou menos 5, 6 anos de idade, a epidemiologia fala a favor de vírus. Se a gente está falando de vírus, a gente evita o uso de antibióticos. Então, é muito comum a família querer antibiótico, mas na maioria dos casos a infecção é viral e o antibiótico não vai resolver. Ela vai melhorar com ou sem o antibiótico. Então, a lavagem nasal é fundamental. Fundamental tanto na prevenção das infecções respiratórias, fazer lavagem nasal, como eu falo para os meus pacientes, é rotina. Assim como a gente escova dente, a gente lava nariz todos os dias. Existem várias formas de a gente lavar o nariz. Pode ser lavado com spray nasal, do recém-nascido até os adultos, o spray nasal. Em casos que tem mais secreção, catarro mais grossinho, que não sai com a lavagem nasal com o spray, seringa ou aquelas garrafinhas de alto volume. O segredo da lavagem nasal, porque os pais têm muito medo de evoluir para uma otite ou da criança complicar por conta da lavagem nasal. A lavagem nasal requer técnica. Então, na dúvida, o pediatra pode orientar como fazer essa lavagem nasal mais segura. Mas o segredo é que a criança tem que estar sempre em pé, sentadinha no colo da família, nunca deitada, tá? Inclinada, levemente inclinado o rosto e com a boca aberta. Aí você vem com a seringa, ou com a garrafinha, ou com o spray. Pode sair o catarro na outra narina, ou não, a criança vai engolir e tudo certo. Então, a lavagem nasal é fundamental, tanto para prevenir, não está doente ainda, mas lavar todos os dias, porque hoje é o Joãozinho que está doentinho, amanhã é a Mariazinha trocando esses vírus na escola. Então, lavar o nariz todos os dias e, quando está doentinho, mais vezes ao dia. Associada à lavagem nasal, é importante uma boa hidratação, beber bastante água e alimentos saudáveis. Evitar açúcares, evitar embutidos, porque inflama ainda mais e a criança fica mais prostradinha. Doutora, a lavagem nasal, no caso preventiva, seria uma vez ao dia ou duas vezes? Tipo, ao acordar, ao deitar, teria uma indicação? Eu oriento fazer lavagem 2 vezes ao dia, antes de ir para a escola, né, para tirar aquele catarrinho que dá do período noturno que fica acumulado ali, e antes de dormir, porque a tosse piora à noite. Então, se a gente observar, a tosse piora à noite, pelo mecanismo de refluxo. O catarrinho está aqui na via aérea superior, a criança deita, esse catarro escorre para a garganta e a criança tosse. Então, a tosse tende a piorar à noite. Então, a lavagem nasal antes de dormir é muito importante. Se conseguir fazer 2 vezes ao dia, é excelente. Se não conseguir, antes de dormir, já está ajudando bastante.
Doutora, esses casos que vêm surgindo aqui, eu queria que a senhora falasse sobre o alerta, porque às vezes você está em casa e a pessoa fica ali, não, quando que eu devo de fato levar essa criança ao médico? Quanto tempo esperar? Quais os sinais de alerta? Não tem tempo para esperar, né? Os quadros de infecções virais, eles duram em torno de 7 dias. Mas, às vezes, eu preciso levar meu filho à emergência, ao pediatra, no primeiro dia de sintoma. Então, como é que eu vou avaliar isso? Se for um bebê muito pequeno, né? Então, a gente reforça a importância de não visitar recém-nascidos, né? Bebês que não estão com o esquema vacinal completo, aí eu reforço a importância de fazer a vacinação, de completar o esquema vacinal. Estamos aí no auge do influenza, então fazer a vacina contra o influenza vai ajudar a prevenir. E aí os sinais de alerta são febre persistente, que não está melhorando, o uso das musculaturas acessórias que a gente conversou, o batimento da aleta nasal, o uso cansaço, chiado no pulmão. Se a mãe está ouvindo o pulmãozinho chiar, é importante levar para auscultar esse pulmãozinho. E principalmente cianose, desconforto para respirar. Criança cianose, que é o lábio mais roxinho, mais pálidozinho, levar para ser examinado, porque aí pode ser um desconforto respiratório mais agudo. Só antes da gente finalizar, quanto tempo essa criança ela pode tossir ou quanto tempo pode ser que acenda aquele sinal de alerta? Porque às vezes a criança tem aquela tosse muito persistente, que passa de uma semana, vai para 15 dias, e os pais vão deixando, mas a gente tem um limite, né, doutora? A tosse a gente considera aguda até 15 dias. Depois de 15 dias, a gente tem que avaliar se não é uma crise de asma. Crise de asma geralmente vem com desconforto respiratório, então às vezes a criança vai para a emergência um pouco antes, né? Mas tosse passou de 15 dias, a gente precisa examinar para descartar causas como tuberculose ou outras doenças respiratórias que podem estar desencadeando a tosse. Mas depois de 15 dias é crônico e a gente precisa investigar. Mas mais do que o tempo da tosse é a intensidade da tosse. Uma tosse que não está deixando a criança dormir, por exemplo, a criança deita e já começa a tossir, a gente precisa avaliar, porque tosse é sintoma de muita coisa. Mas pensando na gravidade da tosse, não é só pelo tempo, pela persistência dela, mas da intensidade. Quanto mais, a criança que está sem conseguir comer por conta da tosse, ou porque não está conseguindo dormir por conta da tosse, aí precisa ser investigado mais rápido. Queria muito agradecer a sua participação, muito obrigada. Obrigada, Lu, obrigada.